Vamos lá para a segunda aula do curso básico de gramática latina. Olha só, nós começamos pela estrutura, né, da oração. E eu falei na primeira aula que nós podemos encontrar 6 elementos em uma oração no latim. Quais são esses 6 elementos? O sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial. Então, na primeira aula, nós conhecemos a função do sujeito, que está no caso nominativo em latim. Então, cada função, são 6 elementos que estão respectivamente ligados a 6 funções, que estão em 6 casos em latim, né? Então, por que 6 casos? Por conta da terminação da palavra, né? A palavra varia sua terminação de acordo com o caso em que ela está. Então, toda vez que nós encontrarmos uma palavra, no caso nominativo na oração, essa palavra é o sujeito daquela oração, ou seja, é quem exerce a causa da ação. Né? E assim vice-versa, ou seja, toda vez que nós encontrarmos o sujeito na oração, ele deve estar no caso nominativo. Então, entendendo essa estrutura da língua latina, é claro que nós vamos ampliar a nossa percepção sobre o próprio português, né? Porque é muito rico entender a estrutura da oração assim. E eu falei que são 6 os casos, né? Sujeito, vocativo, adjunto adnominal restritivo, objeto direto e objeto indireto e adjunto adverbial. Então nós sabemos que o primeiro caso, quando exerce a função de sujeito, chama-se nominativo. E agora nós vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso em latim? É o vocativo. Mas o que é o vocativo? Vocativo é aquela palavra que expressa um apelo, um chamado na oração. Né? E o vocativo, a função do vocativo em latim está no caso vocativo. Né? O que é o vocativo? É esse chamado. Vou dar o exemplo. Olha só, por exemplo, na frase: Tomás, guarde seus brinquedos. Né? O Tomás ele não está exercendo causa ali de uma ação, ele está sendo chamado. Então, toda vez que a palavra expressa esse chamado, ela está exercendo a função de vocativo, que está no caso vocativo em latim. É fácil da gente também perceber o vocativo em latim, porque ele sempre estará separado por vírgulas, mesmo que ele seja deslocado dentro da oração. E eu vou dar um exemplo, olha só, por exemplo, Tomás, vírgula, guarde seus brinquedos. Ou então, olha só, guarde, vírgula, Tomás, vírgula, seus brinquedos. Ou no final, né? Guarde seus brinquedos, vírgula, Tomás. Isso é importante para que a gente possa entender a função e o caso do vocativo na gramática latina, né? Porque nós sabemos que existem 6 elementos desempenhando 6 funções, respectivamente em 6 casos em latim. Nós sabemos que o primeiro caso onde exerce a função de sujeito é o nominativo. E agora nós sabemos que o segundo caso, né, quando a função do vocativo está também no caso vocativo, é esse chamado. Assim nós vamos entendendo a estrutura de uma oração na gramática latina. Né? Na próxima aula nós veremos o terceiro caso, mas o que eu quero que você entenda nessa aula é que, primeiro, qual a função, né, do vocativo, o que é o vocativo e em que caso ele está, né? Então, nós sabemos que vocativo é esse chamado, né, que está no caso vocativo em latim. E sabemos que para identificar o vocativo, esse vocativo sempre vai estar separado por vírgulas. Isso é muito importante para que a gente possa saber. E é importante saber que o vocativo ele sempre será separado por vírgulas, mesmo que deslocado dentro da oração, mas ele sempre será separado por vírgulas, tanto no português quanto no latim, né? Então, é aquele exemplo que eu dei, né? Ele pode estar deslocado no início, no meio ou no final de uma oração, mas ele sempre estará separado por vírgulas. Essa aula é um elemento menor, mas o que eu quero que você entenda é que o vocativo é o segundo caso da língua latina, né? Que é esse chamado, esse apelo. Então, essa é a segunda aula. Nós vamos agora, na próxima aula, para o terceiro caso da gramática latina.